Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado Palavras que Trazem Bênçãos. Podemos encontrar muitos ensinamentos de Deus na Bíblia que nos mostram como o povo de Deus é diferente do povo do mundo. Uma diferença clara entre esses dois grupos de pessoas são as palavras que eles falam. É por isso que Deus diz ao seu povo: digam sempre palavras que trazem bênçãos. Esaú é um representante de pessoas que disseram palavras que fizeram perder bênçãos. Quando ele soltou um choro alto e amargo e disse para o seu pai: me dê as minhas bênçãos de volta. O seu pai respondeu: eu dei todas as bênçãos para Jacó, seu irmão. Então ele disse: pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Seu pai respondeu: não resta nenhuma bênção para você. Portanto, falando de forma clara, aqueles que falam palavras com fé são pessoas que sabem como falar palavras que trazem bênçãos. No começo, quando Deus disse: haja luz, o que aconteceu depois? Não passou a existir luz? As pessoas dizem que as palavras têm um poder incrível. Mesmo quando algo que lhe chateie acontecer em casa, tente segurar a sua língua. Tente tomar um minuto para refletir no que aconteceu e então responda, dizendo o que precisa falar. Eu creio que isso trará um resultado melhor. Dizem que assim que as palavras são ditas, elas não desaparecem. Podemos pensar que as palavras que falamos desaparecem, porque elas não são visíveis nem gravadas. Porém, dizem que elas ainda existem em algum lugar, flutuando por aí. Este é o princípio de como o dispositivo de gravação foi inventado. Embora as palavras sejam invisíveis aos olhos, elas podem ser gravadas. Não importa há quantos anos alguém as tenha dito, elas podem ser reproduzidas de novo no futuro. Portanto, não devemos falar palavras sem cuidado em nossa vida diária. A Bíblia ensina que nós, que somos cristãos, devemos falar apenas palavras que trazem bênçãos, enquanto vivemos a vida de fé. Devemos dizer coisas que nos trazem bênçãos. Não devemos dizer coisas sem cuidado que nos trará punição ou maldição, não é? Vamos para a Epístola de Tiago, capítulo 1. No capítulo 1, versículo 19, está escrito: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto. Para o que devemos estar prontos? Para ouvir. Isso significa que devemos ouvir o que os outros dizem. Pronto para ouvir. Tardio. Para o que devemos ser tardios? Para falar. Devemos pensar pelo menos 10 ou 20 vezes se as palavras que vamos dizer nos trarão culpa ou não. Ponderando sobre isso cuidadosamente, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Tardio, para o que mais devemos ser tardios? Para se irar. Se você expressar a sua ira, não adianta lamentar o que você já disse. Isso porque a pessoa a quem você expressou a sua raiva já ficou magoada. Mesmo que você volte e se desculpe dizendo: me desculpe pelo que aconteceu mais cedo, por favor me perdoe, e você seja perdoado, a sensação de mágoa não se vai completamente, mas permanece como uma cicatriz. É por isso que a Bíblia nos adverte: seja tardio para se irar. É impossível não estar numa situação que nos irrite durante toda a nossa vida. Quando as pessoas ao nosso redor não agem de acordo com a nossa vontade, o nosso pensamento e o nosso desejo, e as situações ao nosso redor, não são do jeito que queremos. Nos sentimos desconfortáveis e temos sentimentos desagradáveis. Irmãos e irmãs, sempre que estivermos nesse tipo de situação, não devemos esquecer que esta terra é uma prisão espiritual. É um lugar onde tudo nos faz sentir desconfortáveis. Essa situação e aquela situação nos fazem desconfortáveis também. Não é por esse motivo que devemos ir para o reino dos céus, onde não há nada que nos chateie, que seja desagradável e desconfortável. O povo celestial deve viver de acordo com os ensinamentos de Deus, mesmo que vivamos neste planeta. Vamos ler o versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Cerca de 10 ou 20 minutos mais tarde, chegamos a nos arrepender e pensar, eu não deveria ter me irritado. Porém, quando nos confrontamos com uma situação similar de novo, repetimos as mesmas palavras de novo e de novo. Deus, que viu o fim desde o princípio, sabe que fazemos isso. Não é por isso que Deus passa essa mensagem para nós por meio dos profetas hoje. Os filhos de Deus devem ser tardios em se irar. Vamos continuar com o versículo 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural. Vamos ver o versículo 24. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas, como alguém reage depois de ouvir? Operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Porém, parece que há alguns membros que erroneamente pensam que devem ser batizados e guardar apenas o sábado e a Páscoa. Mas são levianos, com lições morais como essas, pensando que não precisamos seguir esses ensinamentos. Porém, está escrito, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Devemos colocar a palavra de Deus em prática. Portanto, devemos também praticar os ensinamentos de Deus a respeito de como falar, que é o que estamos aprendendo hoje. Vamos para a Epístola de Tiago, capítulo 3, e leiamos o versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aqui também, Deus não está nos dizendo através da Bíblia que devemos ser cuidadosos a respeito de como usamos a nossa língua? Devemos pensar várias vezes antes de falar alguma coisa, porque podemos terminar com muitos arrependimentos se dissermos algo com pressa, sem ter pensado sobre isso com cuidado. Só porque estamos magoados, irritados ou chateados, não devemos expressar como nos sentimos imediatamente, sem pensar sobre o que estamos prestes a dizer e filtrá-lo melhor. Vamos para a Epístola aos Efésios, capítulo 4. No versículo 29 está escrito: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, que tipo de palavra deve sair da nossa boca? Unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. O que devemos fazer com essas coisas? Devemos nos livrar delas. A Bíblia ensina que devemos nos livrar de todas essas coisas. Palavra torpe significa qualquer palavra que machuca os outros,
E a que for boa para edificação significa qualquer palavra que seja benéfica aos outros. É melhor para nós não dissermos qualquer coisa que seja prejudicial. Esta terra, a prisão espiritual, onde não queremos viver, não foi designada para nós vivermos do jeito que queremos. Assim como tudo é desfavorável e inconveniente nas prisões deste mundo, também é a prisão da alma. Porém, Deus diz que nós, os filhos celestiais, não devemos agir como as pessoas do mundo, mesmo que vivamos nesse planeta inconvenientemente, não é? Vamos continuar com o versículo 31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede, como devemos ser? Uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Assim, para nos ajudar a dizer apenas o que é benéfico para a edificação dos outros, Deus diz para pregarmos diligentemente. Vamos para o reino dos céus juntos, vamos receber a salvação, vamos receber o perdão de pecados, vamos receber a vida eterna. Devemos nos afastar das coisas más. Todas essas palavras estão contidas nos ensinamentos de Deus. Assim, não poderemos edificar os outros ao dizer essas palavras a eles. Portanto, espero que todos os filhos celestiais possam pregar a palavra de Deus diligentemente ao próximo e a todos que encontremos. Vamos ler a Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vamos ver o versículo 2. E andai. Que tipo de vida devemos ter? Em amor, como também Cristo nos amou. Se vivermos a nossa vida assim, nunca diremos algo prejudicial. Vamos analisar sempre o nosso status espiritual. Se alguém parece legal com todo mundo, menos com você, por favor, pense. Eu mereço isso já que sou um pecador do céu. Por que eu quero ser servido? Se sempre pensarmos, Senhor, eu sou um pecador, nunca nos sentiremos desapontados, não importa em qual situação estejamos. Uma das lições da mãe é que a arrogância é se sentir magoado. Quando nos tornamos arrogantes, nos sentimos desapontados. Porém, devemos pensar, Senhor, eu sou um pecador. Sou grato pelo mero fato de poder ir ao reino dos céus. Estou testemunhando a glória da Nova Jerusalém, que até o apóstolo João não ousou olhar. Quem pode ser mais abençoado do que eu? Ela cumprimenta todos tão gentilmente, mas passa por mim sem me cumprimentar. Me sinto desapontado. No lugar de pensar assim, por que você não a cumprimenta primeiro? Quando esquecemos que somos pecadores, temos a tendência de nos sentirmos desapontados quando enfrentamos esses tipos de situações. Porém, como está escrito no Evangelho de Lucas, devemos sempre pensar, Senhor, eu sou um pecador. Embora sejamos pecadores, recebemos a verdade através da qual podemos conhecer Deus corretamente na época do Espírito Santo. Devemos estar gratos pelo mero fato de que Deus nos permitiu viver nesta época do Espírito Santo, onde podemos ver a glória do Pai Celestial Ansanron e da Mãe Celestial Nova Jerusalém. Não devemos nos sentir desapontados sobre nada. Embora tenhamos estudado várias vezes que a Terra é a cidade de refúgio, e digamos, amém, ao fato de sermos pecadores, facilmente mudamos de ideia quando certas situações surgem. Quando vermos tudo com fé, então tudo fará sentido. Tudo será compreensível, porque não haverá mal-entendidos. Na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 31, Deus diz, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Está escrito no capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Se Deus tivesse se importado apenas com a sua glória e com sua segurança, Ele não estaria disposto a se sacrificar, desistindo de sua vida. Ele não teria tomado o lugar de um pecador. Ele não teria carregado a cruz ou se sacrificado ao morrer nela. Porém, no livro de Isaías, capítulo 53, explica que Ele fez tudo isso por nós. Foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Nossas transgressões e iniquidades fizeram Deus ser açoitado e crucificado em nosso lugar. Embora Ele não tenha pecado ou transgressão, Ele é irrepreensível e sem culpa. Enquanto vivemos a nossa vida, definitivamente nos encontraremos em situações indesejadas, inconvenientes e prejudiciais de tempos em tempos. Às vezes, essas situações são resultados de mal-entendidos. Às vezes, essas situações são causadas por um ato intencional de outra pessoa. Porém, Deus nos pede para sermos pacientes e para dizermos apenas o que for benéfico para a edificação dos outros. Mesmo em todas essas situações, não devemos pensar, tenho certeza que essa pessoa está fazendo isso de propósito para me prejudicar. Se vocês deixarem que a animosidade contra outra pessoa se acumule, então, um dia, você derramará tudo o que tem em sua mente e poderá cometer um grande erro. Devemos ser tardios ao falar. A Bíblia diz, quando falar, não deixe nenhuma palavra torpe sair de sua boca. Como as palavras têm vitalidade, no momento em que elas saem da boca, elas se tornam sementes e continuam a crescer. Mesmo que você sussurre quando não há ninguém, vamos manter isso entre nós dois. Quem te ouvirá? Há um provérbio coreano que diz, os ratos ouvem as palavras ditas à noite, e os pássaros ouvem as palavras ditas de dia. Isso significa que mesmo que ninguém pareça estar ouvindo, alguém sempre está ouvindo. Assim, há uma frase que diz, as paredes têm ouvidos. Precisamos ser cuidadosos com o que dizemos. Mesmo que você fale com alguém em particular, onde não há ninguém por perto, você não deve dizer nada que não ajude a edificar os outros. Seria melhor não dizer nada, porque seremos julgados de acordo com cada palavra que dissemos. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 35. No versículo 35 está escrito, o homem bom tira do tesouro bom, ou seja, diz palavras boas, coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, ou seja, diz palavras más, tira coisas más. Pessoas boas têm apenas palavras graciosas e abençoadas com elas, conforme elas foram, treinadas com os ensinamentos e com as palavras de Deus, dados na Bíblia. Embora não podemos saber o que está na mente do outro, podemos descobrir através do que ele ou ela diz. Deus diz que um bom homem tira do tesouro bom coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Versículo 36, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, o que eles terão que fazer? Dela darão conta no dia do juízo. Ou seja, de cada palavra inútil que eles tenham dito. Porque pelas tuas palavras serás justificado e, pelas tuas palavras, serás condenado. Jesus claramente nos ensinou essa lição. Portanto, o que Deus nos pede para fazermos sempre, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos em toda a situação, não importa a circunstância. O que a Bíblia também diz que devemos fazer em todas as circunstâncias, dar graças. No fim, iremos compreender que Deus deixa tudo acontecer para nos abençoar no final. Se nada desafiador nos acontece, não podemos distinguir entre o bem e o mal. Porém, para compreendermos as bênçãos de Deus, Deus às vezes nos humilha, nos faz ter fome e outras vezes nos faz passar necessidade. Como teria sido se Deus tivesse escolhido as pessoas mais extraordinárias do mundo como seus filhos? Para mim, todos aqui parecem as pessoas mais extraordinárias do mundo.
Alguém pode vir a este lugar se ele ou ela não for extraordinário? Porém, as pessoas do mundo têm o seu próprio padrão para o que é extraordinário, mas os seus padrões são diferentes dos padrões de Deus. Todos que estão aqui hoje amam a Deus e podem mudar por meio dos ensinamentos de Deus. Porém, há pessoas que não têm a permissão de virem a este lugar, porque elas não podem mudar. Não importa quantas vezes Deus tenha dado as suas graciosas palavras a elas. É por isso que Deus não as convidou para vir aqui. Deus não abriu os seus ouvidos para ouvir. Deus diz que nossos olhos são abençoados porque veem, e nossos ouvidos são abençoados porque ouvem. Já que Deus abriu nossos olhos e ouvidos, podemos vir a este lugar. Isso não é verdade? Portanto, vamos ser aqueles que dão eterna graça, glória e louvor a Deus Pai e a Deus Mãe. No Evangelho de Lucas, capítulo 23, o ladrão à direita de Jesus disse algo completamente diferente do que o ladrão à esquerda disse. O ladrão à direita foi o homem que disse a melhor coisa. Enquanto os outros ao redor de Jesus estavam o criticando e o culpando, o ladrão à direita não se deixou ser influenciado pela situação. Nesse momento, Deus o permitiu a mente espiritual e o entendimento para reconhecer Jesus corretamente. Ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando vieres no teu reino. Jesus deu uma resposta graciosa imediatamente dizendo, hoje estarás comigo no paraíso. O quão satisfeito Jesus deve ter ficado ao ouvir essas graciosas palavras de Deus, quando ele estava numa dor excruciante, derramando o seu sangue na cruz? Você e eu, também, não devemos gastar o nosso tempo dado por Deus neste mundo físico que é visível, enquanto andamos no caminho da fé. Embora a nossa vida nesta terra seja cansativa e exausta, devemos nos lembrar que Deus preparou o nosso futuro. Deus já estabeleceu uma boa terra chamada Canaã. Ele designou esse lugar. Embora o caminho para chegar lá seja um pouco difícil, mesmo que não for um caminho nivelado e sim rochoso, sob um sol escaldante, não há necessidade de reclamar no caminho até lá. O mundo da graça, que manava leite e mel, está para se abrir diante dos nossos olhos assim que terminarmos a nossa jornada. Da mesma forma, devemos viver com esperança pelo lugar que Deus preparou para nós. Do ponto de vista espiritual, Canaã pode ser comparada com o mundo que estamos indo? Todas as pessoas que estão andando em direção a esse lugar não devem estar cheias de felicidade todos os dias e continuar a viver a sua vida cantando de alegria? Portanto, o que a Bíblia diz? Está escrito, regozijai-vos sempre, em tudo dai graças. Se estamos gratos e alegres sempre, podemos dizer o que ajuda a edificar os outros. Vamos nos esforçar para viver sempre esse tipo de vida. Na história da Bíblia, podemos encontrar o exemplo de Esaú, que não falava palavras que traziam bênçãos. E também podemos encontrar o exemplo do ladrão à direita, que falou palavras que trouxeram bênçãos a ele. Os 3 amigos de Daniel também falaram palavras que trouxeram bênçãos a eles. Diante da ameaça do rei Nabucodonosor de matá-los, eles não sucumbiram e disseram, Rei Nabucodonosor, nós não nos curvaremos à imagem que você criou. Não adoramos outros deuses, mas apenas o verdadeiro Deus. O rei ficou furioso e ordenou que a fornalha fosse acesa 7 vezes mais que o normal. As chamas mataram os soldados que levavam Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não havia cheiro de fogo nos 3 amigos de Daniel, e nenhum fio de cabelo de suas cabeças foi chamuscado, mesmo que eles tivessem sido jogados dentro da fornalha. Eles foram salvos da fornalha porque Deus estava com eles. Ao seguir seus exemplos, nós também devemos poder falar palavras que nos trazem bênçãos na época atual. Vamos ver o registro sobre isso escrito no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei, ó Nabucodonosor,
Quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Eles disseram: Deus pode nos salvar da fornalha ardente e das tuas mãos, ó Rei. Vamos ver o versículo 18. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Do ponto de vista do rei, era uma rebelião contra a sua ordem. Porém, do ponto de vista da fé, o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram era absolutamente correto, não era? As palavras que eles disseram trouxeram bênçãos a eles. Vamos ver o versículo 19. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. O que aconteceu depois de serem jogados na fornalha ardente? Versículo 25. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. O versículo 28 diz: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. As palavras que eles disseram até fizeram o rei Nabucodonosor chegar a uma grande compreensão. As palavras que eles disseram não trouxeram bênçãos. Como podemos ver, todas as palavras que trouxeram bênçãos foram palavras ditas com fé. Deus não mostrou isso através da história dos 12 espiões na época do Êxodo. As palavras ditas pelos 10 espiões não eram palavras que traziam bênçãos. E quanto às palavras ditas por Josué e Caleb? Eles disseram: já que estamos indo para Canaã, a terra prometida, seguindo a liderança de Deus, quem poderá ousar lutar contra Deus? Todas essas palavras ditas com fé foram palavras que trouxeram bênçãos. Deus ouviu as palavras ditas por Josué e Caleb e disse: esses 2 homens são dignos de entrar na terra de Canaã. Esses 2 realmente souberam exatamente quais palavras dizer. Enquanto vivemos nesta terra, podemos ser colocados em situações que parecem injustas e desfavoráveis, e situações que não queremos encontrar. Porém, por favor, veja a situação do ponto de vista da fé. Esteja sempre do lado de Deus. Deus pode realizar tudo. Por que Ele me permitiu estar nessa situação? Deus quer que lembremos do que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 8, e que nunca nos esqueçamos disso. Eu sou aquele que te humilhou. Sou aquele que às vezes te fez ter fome. Não é porque eu não te amo. Eu te guiei assim, para te dar as bênçãos no final. Porém, algumas pessoas murmuraram contra Deus por pequenas inconveniências e disseram: vamos voltar para o Egito. Já que eles se rebelaram contra todas as providências que Deus predestinou para eles, eles acabaram falando palavras más. Eles não sabiam como falar palavras que podiam trazer bênçãos. Já que Deus nos faz compreender hoje
que cada palavra que falamos em Sião é realmente importante, não vamos deixar nenhuma palavra descuidada, cheia de emoções não filtradas, sair de nossa boca. Deus diz que devemos ser tardios ao falar. Isso significa que devemos considerar cuidadosamente o que vamos dizer. Há palavras ditas entre casais e há palavras ditas entre pais e filhos. Em nossa vida diária, somos sempre colocados em situações onde falamos um com o outro. Palavras que podem trazer bênçãos nessas situações são palavras ditas com fé. Quanto mais falamos palavras de fé, mais Deus enviará bênçãos, junto com uma fé ainda maior. Portanto, se você estiver numa situação difícil, eu gostaria de pedir a vocês que agradem ao pai e à mãe ao elevar a sua fé e torná-la mais forte. Esperando que tenham recebido muita graça com as palavras de hoje, eu gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.